Olá, amigos! Mais uma mensagem da parte de Deus para a sua vida, canal Oração Sem Fronteira. Queridos, hoje a nossa mensagem ela está no livro de Mateus, no capítulo de número 16, a confissão de Pedro. Nós vamos estar lendo a partir do verso 13, que diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam. Um dizia: João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem diz que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelara, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino. Dar-te-ei a chave do reino do céu. E o que ligares na terra terá sido ligado no céu. E o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Queridos, uma palavra maravilhosa no livro de Mateus. A confissão de Pedro é um assunto debatido, inclusive em seminário. É um texto bastante discutido, né, a respeito de quem Jesus está falando quando se refere à pedra. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Há alguém que diz que Deus, Jesus, estava falando sobre o próprio apóstolo Pedro. A confissão era sobre o apóstolo Pedro. Uma segunda linha define que Jesus estava falando sobre a própria palavra. E uma terceira linha defende que Jesus estava falando dele próprio. Uma quarta linha defende que Jesus estava falando da pronúncia, da confissão de Pedro sobre esta palavra, sobre esta confissão. Então, por isso que é um texto bastante complexo, pessoas gostam de debater esse texto. Ele tem pelo menos 4 vertentes a respeito desse assunto, quando você vai examinar no profundo das escrituras, no original, e cada um tem uma linha, cada um tem... A teologia é interessante porque cada um tem uma linha, cada um tem em alguns aspectos vai um pouco mais a fundo, outros preferem não ir tanto a fundo, mas fato é que esse texto é um texto tremendo. Jesus chega para os seus discípulos e Jesus faz uma pergunta: o que vocês acham que estão falando de mim? Quem vocês acham que eles estão dizendo que eu sou? Então, algum deles toma a palavra e diz: olha, para mim estão dizendo que o senhor é João Batista. Outro diz: olha, eu acho
estão dizendo que o senhor é Jeremias. O outro diz, olha, eu estou achando que estão dizendo que o senhor é Elias. Ou um dos profetas. Alguém está dizendo que o senhor é um dos profetas. E Jesus, continuando o seu discurso, virou para os discípulos e perguntou, e vocês? E vocês, quem acha que eu sou? Eu transfiro essa mensagem para você que vai ouvir esse vídeo. E vocês, o que pensam? Pedro, tomando a palavra, diz, olha, tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, glória a Deus. Tu és o Cristo, verso 16, a resposta de Pedro. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. No verso 17, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelara, mas meu Pai que estás no céu. Pedro ganhou um elogio de Jesus. Jesus elogiou o apóstolo Pedro, dizendo, olha, Pedro, parabéns. Você é um homem espiritual. Você não tem revelado carne e sangue, mas o Pai que está no céu. Você tem tido um comportamento exemplar. E no verso 18, Jesus aí faz uma declaração. E é a declaração que traz alguma polêmica ou algum debate. Polêmica talvez não, mas provavelmente muitos debates. Também eu te digo que tu és Pedro, um fragmento pequeno, pedregulho. Também eu te digo que tu és Pedro. Essa palavra do original significa pedregulho, uma pequena pedra. E sobre esta pedra, aí que vem a questão, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre esta pedra, a maioria defende que Jesus estava falando dele próprio, pois ele é a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que os edificadores rejeitaram, mas aprove ao Pai colocá-lo como pedra de esquina. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. As portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Jesus. Ao longo da história, a igreja tem sofrido. Ao longo da história, a igreja foi perseguida, a igreja sofreu, no tempo da perseguição, na época da Reforma, no século XVIII, nós vemos no século XVIII, nós vemos aí a igreja sofrendo, nós vemos os cristãos sendo queimados, Nero queimou os cristãos, nós vemos os cristãos como tocha, como tocha humana, acendendo os coliseus, os cristãos sendo crucificados, os cristãos sendo decapitados, os cristãos têm a história de Perpétua, que é uma história terrível, comido pelos leões nos coliseus. Os cristãos sofreram, a igreja sofreu. A igreja foi perseguida, tentaram acabar com a Bíblia de todos os jeitos, queimaram as Bíblias. Mas a igreja, ela permanece. A igreja não para. Ninguém pode parar a igreja.
Porque Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Igreja não é templo. Igreja somos nós. Igreja sou eu, é você. Nós somos a igreja, chamados de dentro para fora, chamados para fazer a diferença. Jesus disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz deste mundo. Precisamos estar atento a isso. E Jesus disse, olha, dar-te-ei a chave do reino do céu, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será sido desligado no céu. Como? Que chave é essa? A oração. A oração, a obediência a Deus. Quando nós oramos, é como se nós usássemos essa chave. A oração, ela é a chave da vitória. A palavra de Deus disse, e tudo que pedirem em meu nome será feito. A palavra também diz em 1 João, capítulo 5, verso de número 14, esta é a confiança que temos, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Esta é a vontade, esta é a liberdade do Filho de Deus. Esta é a convicção. Nós temos convicção. Se nós formos a Deus em oração, com confiança, pedimos segundo a vontade de Deus, então Deus, ele vai nos ouvir. Não se esqueça, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. O evangelho vai continuar. O evangelho não vai parar. Não é coronavírus, não é poder público, nada vai parar o evangelho de Cristo. A igreja, ela não para. A igreja, ela não acaba. A igreja de Cristo, ela é eterna. Ela não acaba. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos. Muito obrigado, meu Deus, por mais esse dia, por mais essa palavra. Abençoe meus irmãos, meus amigos, aquele que vai ouvir esta mensagem. Que seja alcançado, Senhor, por esta promessa. Que seja alcançado pela promessa da salvação. Em nome de Jesus. Querido, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva no canal Oração Sem Fronteira. Não esqueça de dar o seu like, toca no sininho para você receber as notificações do nosso canal e compartilhe um dos nossos vídeos, para nos ajudar a levar essa palavra adiante. Abraço, até a próxima.